Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta aqui com o livro de Provérbios, no seu capítulo 2, em que o pregador aqui, o homem sábio, passa a discorrer sobre as vantagens de uma vida sábia. No versículo 6, ele começa dizendo assim: Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Graças a Deus pela sua palavra e que o Santo Espírito nos abençoe pela leitura e pela breve meditação nesse texto aqui. O, o sábio, o pregador aqui, o Salomão, se bem que esse conhecimento aqui não deriva necessariamente do rei Salomão. Essa sabedoria aqui, esse livro é uma compilação. Essa compilação certamente foi ordenada por Salomão, né? Provérbios de Salomão. Ele tinha muita gente trabalhando para ele e ele foi capaz de fazer essa compilação aqui dos provérbios da sua época. É como que fosse uma cartilha, uma instrução, uma orientação para os jovens não se perderem durante a vida. E esse texto aqui, ele vai elogiando a sabedoria. Ele elogia a sabedoria como algo valioso, como um bem precioso. E mais adiante o texto passa a apresentar assim a sabedoria como se fosse a figura de uma mulher santa, de uma mulher virtuosa, de uma mulher agradável aos olhos, uma mulher cuja vida, né, exemplificava essa busca, né, esse encontro e traria os frutos necessários. Aqui o pregador fala que a sabedoria é uma proteção, ou seja, buscar em Deus a sabedoria para a vida é receber de Deus a proteção contra os males da vida. A sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará, o bom senso te guardará. E a plena inteligência te protegerá. Está falando do Espírito Santo. Está falando do Espírito Santo, está falando da palavra de Deus. Essa dupla inseparável, né? A palavra e o Espírito e a palavra, prometem uma proteção, uma orientação, uma capacidade de discernir o mal. Que a sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas. Por isso que nós falamos assim, cuidado com o atalho, cuidado com os atalhos, essas promessas de resultado rápido, invariavelmente trazem transtornos, trazem problemas, trazem severa aflição à vida de quem o busca, em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da vida. Tentar ir pelo atalho é um perigo muito grande. E diz aqui, esses que buscam os atalhos, né, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos, seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. A sabedoria te livrará da mulher imoral. Eis aqui, é uma personificação da loucura. O texto original aqui, segundo os mais entendidos, estaria escrito a forasteira, a estrangeira. Então vamos ler o versículo aqui. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos, as trevas, a mulher imoral. É uma personificação aqui da maldade. É claro que é uma personificação
é uma referência ao adultério. Diz aqui que a pessoa que busca a sabedoria, como quem busca o ouro e a prata, uma joia preciosa, por assim dizer, como aquele que está ávido por uma riqueza e um bem de ordem espiritual, na sabedoria de Deus, ele receberá o entendimento e a consciência e também o discernimento necessário para ver que esses atalhos que a vida oferecem, esses prazeres momentâneos, aparentemente gratuitos, acabam cobrando um preço altíssimo das pessoas. E aqui, o sábio. Então, esse é o texto que nos faz assim pensar em Salomão, né? É um paradoxo o homem, né? É um paradoxo. Um homem abençoado com todo esse discernimento, com todo esse conhecimento, e só viveu em função da graça, teve o seu reino abençoado, protegido, mas ele mesmo não seguiu absolutamente nada do que ele ensinou. Mas diz aqui, a sabedoria te livrará da mulher imoral. Está falando do adultério, está falando da adúltera, né? Está falando daquela mulher, ao contrário da personificação da sabedoria, essa mulher é a personificação da maldade, né? E ela acaba conduzindo a pessoa em direção à morte. Não são poucos os que arruinaram as suas vidas, as suas famílias, porque viram numa oferta de prazer momentâneo, aparentemente gratuito, né? Viram aquela possibilidade e se deixaram levar por aquele momento e acabaram se encontrando num lugar terrível. Essa mulher que é apresentada aqui como adúltera, como infiel, ela não é, obviamente, o pretexto para que o homem adultere. Ela não é uma criatura sobrenatural que domina, que seduz, que atrai. Isso é a mitologia, né? A mitologia. A mitologia que criou essas personificações de mulheres com poderes, né? Além do normal, que só o olhar, o aproximar-se, a pessoa está completamente dominada por ela. Não, não. Não isenta o tolo. O tolo não é isento de trilhar o caminho do mal. Tá? É isso que o livro de Provérbios vai apresentar. Há uma sabedoria disponível por Deus, há um conhecimento disponível pela palavra de Deus, há uma orientação disponível pelo Espírito Santo. Tentar mudar isso, criar uma nova verdade, uma nova realidade só para satisfazer o prazer, aqui o texto fala da mulher loucura. Naquela época também havia prostituição. Ele não fala necessariamente aqui da prostituta, né? Ele não fala necessariamente aqui da prostituta, mas havia também naquela época a chamada prostituição cultual. Pessoas viviam em função da prostituição. A prostituição estava relacionada a alguns cultos pagãos. E por que toleravam? Não é uma questão de tolerar. As pessoas eram tanto mulheres quanto homens. Essas pessoas eram escravas. A lei protegia a prostituição? Não, a lei protegia os escravos. Havia uma lei que protegia, uma legislação que protegia o escravo, porque o escravo era propriedade de outro. Era um ambiente muito violento, o mundo antigo, muito mais do que hoje, tá? Muito mais do que hoje. Era um mundo incrivelmente violento. E as pessoas eram escravizadas, eram moldadas conforme a vontade dos seus donos. Isso era proibido em Israel. Isso era proibido ao judeu. Há casos na Bíblia aí, como o próprio patriarca lá, o Judá, que indo cuidar dos rebanhos, encontrou uma mulher pelo caminho, pensou tratar-se de uma prostituta cultual e para ele tudo bem. Depois passou um carão diante de todos. Os que a procuram, essa mulher loucura, essa mulher imoral, essa sedutora aqui, os que a procuram, aquele que quer viver uma vida em função do prazer, a Bíblia não proíbe o prazer sexual, a Bíblia não proíbe o prazer conjugal. A Bíblia direciona ao casamento os limites desse prazer.
Mas aquele que procura um atalho, um pretexto, uma desculpa, acaba caindo nas garras dessa mulher loucura aqui. Acabam se tornando tolos, estúpidos, tá? É isso que o texto está dizendo, é isso que o texto está apresentando. Ah, mas eu temo a Deus, eu sirvo a Deus. Tá, se você serve a Deus, você teme a Deus, tem à sua disposição a sabedoria de Deus. Se tivesse lido a Bíblia, saberia. Não vai dar certo. Esse caminho não tem como dar bom resultado. Aí a pessoa tenta se justificar, ao invés de se arrepender, de se humilhar, mas o fulano, a fulana, o ciclano, o beltrano, aí ele traz uma lista. Esses fizeram e ninguém falou nada, eu só uma vez que errei. Meu amigo, meu irmão, o pecado é pecado. O fracasso de um não pode ser um convite para o fracasso e a derrota de todos. Viver em obediência a Deus não é uma questão de superioridade. Ninguém é superior por obedecer a Deus. Ninguém vai se tornar um ser superior, um cristão superior, um homem ou uma mulher superior aos outros. Não. Ninguém que teme a Deus se considera superior a absolutamente ninguém. Essa pessoa é abençoada por Deus, pelo Espírito de Deus, e é capaz de ver além das máscaras, além das fantasias, além das promessas, além das mentiras, além dos delírios. É capaz de ver e entender que o caminho proposto por Deus pode, em muitas ocasiões, não ser o mais agradável. Pode não ser o mais agradável, mas é o único que trará paz. Os outros consigo trarão o que a Bíblia aqui declara. Aqui, ó. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. É uma advertência seríssima que faz aqui. Quem faz essa advertência? Salomão. E o que fez? Na velhice, algumas das muitas mulheres que ele teve ao longo da vida, o conduziram ali, pegaram ele, cada uma de um lado no braço lá. Ah, você está triste, você está doentinho, vamos adorar aquele Deus, vamos adorar aquele outro Deus. E Salomão, espontaneamente, participou de cultos que eram, e peço a Deus que não retornem nunca mais, né? Que eram e ainda hoje são abominação aos olhos de Deus. Não é só a idolatria, era tudo o que acompanhava esses rituais terríveis. Eram coisas terríveis. E esse homem aqui acabou caindo nesse caminho. Não encontrou em si forças para retornar. Por quê? Porque não permaneceu no temor a Deus. Ele buscou a sabedoria como algo proposto pelo próprio ser humano, tornar-se sábio por si. É isso que se chama, a Bíblia fala que é sabedoria humana. No fim das contas, é um nome assim para soberba, para orgulho, para arrogância. Por quê? Porque abandona a verdade da palavra de Deus. A pessoa deixa de lado a verdade da palavra de Deus. Ou seleciona o que quer e o que não quer obedecer, né? É seletivo, é um fiel seletivo. De qualquer modo, essa pessoa acaba caindo em armadilhas, acaba perseverando na maldade, que é o caminho da sensualidade, o caminho dos prazeres, o caminho da vaidade. E diz aqui o texto, para encerrar: porquanto os justos herdarão a terra, e os íntegros nela habitarão, porém os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insensatos e desleais. Deus abençoe a todos, querendo Ele, retornaremos em breve.